Excelentíssimo conselheiro presidente, o qual na sua pessoa cumprimento todos os demais conselheiros e auditores que participam da presente sessão de julgamento virtual. Cumprimento também o conselheiro relator Artagão de Matos Leão, cumprimento o representante do Ministério Público de Contas e cumprimento todos os demais serventuários. Senhores conselheiros, eu venho no presente recurso de revista representar o recorrente Pedro Paulo Costa, vereador da Câmara Municipal de Curitiba à época dos fatos aqui imputados, fatos esses decorrentes de relatório de inspeção realizado no âmbito de execução do contrato administrativo número 8 de 2006, celebrado pela Câmara Municipal de Curitiba com a finalidade de realização de gastos com publicidade. Senhores conselheiros, foram inúmeras as irregularidades, os apontamentos efetuados no âmbito do relatório de inspeção. No entanto, o nome deste recorrente foi mencionado tão somente uma única vez em um único achado, que é o achado de número 11. Este achado, ele tão somente imputa ao recorrente a única conduta de, em tese, ter se valido do referido contrato de publicidade para realizar publicidades com caráter de promoção pessoal. E por que a menção do recorrente ela é feita de maneira tão residual uma única vez em um único achado? É porque, em verdade, o recorrente ele figura tão somente como parlamentar à época dos autos. Parlamentar do município da Câmara de Vereadores de Curitiba, não era presidente, não era ordenador de despesa. Em suas atribuições não havia qualquer obrigação de atos de gestão ou fiscalização do referido contrato. Comissivamente, ele não participou diretamente de nenhum ato do contrato. E é por isso que a imputação feita no achado é tão somente esta. A acusação é essa: verificar se as publicidades realizadas pelo vereador foram em caráter promocional de sua pessoa, ou seja, em violação ao princípio da impessoalidade e violação aos preceitos da Constituição Federal. No entanto, e aqui eu já adentro a preliminar do nosso recurso de revista, senhores conselheiros, surpreendeu-nos o acórdão recorrido, que é o acórdão proferido pela primeira Câmara deste tribunal, na medida que o objeto da acusação feita contra o recorrente no achado número 11 foi demasiadamente alargado pelo acórdão quando condenou o recorrente em solidariedade com as mesmas sanções, com a mesma dosimetria, com o mesmo peso que todos os demais agentes, que inclusive ordenadores de despesa, agentes que participaram ativamente, participaram diretamente do contrato. Parece-nos aqui que há uma violação ao princípio da correlação, na medida que a demanda já se encontrava estabilizada com a denúncia feita no achado, com a acusação, com aquela conduta. O contraditório do recorrente, ele se preocupou, em que pese ele ter feito uma contextualização a título de eventualidade de todo um objeto do processo inteiro, mas ele se preocupou de fato a acusação feita contra ele, que era verificar se a publicidade realizada realmente foi de caráter promocional ou não. E parece-nos que é essa que é a acusação que deveria ter sido apenas verificada pelo acórdão. Caso fosse necessário verificar outras condutas, tal como responsabilidade pelo dano ao erário por ter se omitido de alguma forma, ou por ter sido negligente, por ter tido culpa em elegendo, todas essas imputações realizadas no acórdão, parece-nos que teria que ter ocorrido com a abertura de um novo achado, e com a dilação probatória correspondente e com a abertura de contraditório correspondente. Não pode haver um aproveitamento da única acusação feita, que em termos de proporcionalidade é muito menor do que o universo de irregularidades constatado no relatório de inspeção, aproveitar essa única menção, alargá-la de modo a incluir o nome do recorrente para a responsabilidade de condutas muito mais graves. Então, senhores conselheiros, eu peço a atenção para a preliminar feita em nosso recurso de revista, na medida que realmente parece-nos que há uma anulação, uma nulidade no acórdão recorrido, e aqui
valendo-se das expressões de processo civil, parece-nos inclusive que foi extra petita. Não mencionava o achado número 11, a responsabilidade por dano ao erário do recorrente. Ele não se encontrava na matriz de responsabilidade no que tange a este tipo de responsabilidade. Então parece-nos que há um julgamento extra petita da acusação. Adentrando ao mérito da questão, há uma presunção, senhores conselheiros, porque o subcontratado do referido contrato foi o senhor Márcio Garcia Mainardes. O senhor Márcio Garcia Mainardes, ele tem uma empresa de comunicação já havia muito tempo. Desde 2003, desde 2/10/2003, isso a gente pode extrair da peça 17 dos autos, ele tem constituído uma empresa de comunicação. E ele era, à época dos fatos, assessor do gabinete deste recorrente. Numa presunção, que não há qualquer prova disso, de que o recorrente pudesse ter alguma influência neste contrato, alguma influência sobre o presidente da Câmara, que era o verdadeiro responsável, ordenador de despesa, gestor do contrato, alguma influência sobre a empresa contratada, a agência Oficina da Justiça, cuja sócia era a senhora Cláudia Guedes, numa presunção de que este recorrente pudesse ter uma ciência completa de todas as irregularidades imputadas no presente processo, de que o presente recorrente tinha conhecimento das inúmeras irregularidades, inclusive com relação a pagamentos sem liquidação de despesa, que são questões formais da própria execução do contrato. Enfim, numa suposição de que este recorrente estava completamente envolvido em um contrato que, na verdade, ele não tinha nem competência para estar envolvido. Apenas em razão da relação profissional que ele tinha com esse servidor que foi subcontratado, que a empresa desse servidor foi subcontratada. Não há qualquer prova de influência deste recorrente, tanto sobre o ordenador de despesa, quanto pela empresa que foi responsável pela subcontratação. O assessor de gabinete deste recorrente tinha contato com essas pessoas e nós não sabemos ao exato como foi que ele foi subcontratado, em que condições. O único que poderia justificar isso era o ordenador de despesa, era o gestor do contrato, o presidente da Câmara Municipal de Curitiba à época. E não é qualquer prova da influência, de atos comissivos, de atos diretamente feitos por este recorrente, que pudesse influenciar ou demonstrar algum conluio, alguma participação de alguma forma desse recorrente. E daí vem o acórdão mencionando uma omissão de sua parte, uma culpa inelegendo de sua parte, por ter conhecimento de que a empresa do seu assessor era subcontratada e mesmo assim se omitiu. Senhores conselheiros, com todo respeito, com toda a vênia aqui, devemos mencionar que a culpa inelegendo, ela é cabível para casos em que o agente se omitiu de exercer suas próprias atribuições funcionais, o seu dever. E não está, com todo respeito, no dever, nas atribuições deste recorrente, o dever de fiscalizar um contrato de publicidade da Câmara, que já tinha toda uma equipe responsável, que já tinha um ordenador de despesa, que já tinha um gestor, que já tinha um fiscal do contrato. Este recorrente, aqui argumentamos a título de eventualidade, aqui apenas conjecturando, por mais que esse recorrente pudesse ter conhecimento de que seu assessor tivesse a empresa do seu assessor fosse uma subcontratada deste contrato, este recorrente ele presumiu a regularidade do contrato e do acerto que foi feito nesta subcontratação. Ele nunca teve qualquer conhecimento de algo que pudesse macular todo o contrato, que pudesse causar dano ao erário. E nem estava, dentre as suas atribuições, como já dito, qualquer responsabilidade em que o obrigasse a este tipo de fiscalização. O recorrente não é um especialista em licitações, não sabia que não poderia ter sido realizada essa subcontratação.
Então, senhores conselheiros, por mais que o entendimento de Vossa Excelência ainda pudesse afirmar que era dever do recorrente tomar qualquer atitude em relação a isso, vejamos que a sanção aplicada foi demasiadamente desproporcional nesse sentido. O recorrente ele está sendo responsabilizado em solidariedade com todos os demais agentes ao ressarcimento integral do dano. A multa de 30%, vejam que a senhora Cláudia Guedes, que é a sócia da empresa Agência Oficina da Justiça, que atuou diretamente, foi condenada a apenas 15% de multa. O senhor Relindo Schlegel, ele foi condenado, ele foi afastado da multa de sua pessoa, sendo que ele participou diretamente do processo de pagamento. Enquanto este recorrente, na figura de tão somente parlamentar, está com sua multa em 30% colocado em solidariedade no mesmo peso, na mesma gravidade que o ordenador de despesa. Vejam, senhores conselheiros, que se beneficiar do presente contrato, do contrato de publicidade, que é um contrato grande, inúmeros parlamentares se beneficiaram. Inúmeros parlamentares realizaram publicidades que adviram de atos do seu gabinete. Só que o relatório de inspeção ele sequer se preocupou em procurar o teor dessas publicidades para ver se elas eram de caráter promocional. Por que o relatório de inspeção apenas fiscalizou o Jornal do Pinheirinho, que é o jornal em que foram realizadas as publicidades em tese que eram de caráter promocional deste recorrente? Justamente por já de início presumir que pelo fato do subcontratado Márcio Garcia Mainardi ser assessor deste recorrente, este recorrente era responsável de alguma forma. Mas veja que nós nem sequer reconhecemos a natureza pessoal, promocional dessas publicidades, porque foi feita uma amostragem ali, foram analisadas poucas publicações nesse Jornal do Pinheirinho, que não é o suficiente para demonstrar que o recorrente se beneficiou de 33 milhões, que é o que ele está sendo condenado a pagar, a ressarcir, de um contrato que é muito maior do que o Jornal do Pinheirinho, que é muito maior do que esta subcontratação, que é muito maior que as publicações juntadas na peça 17, que em tese seriam de caráter promocional. É muito maior o universo das condutas e das regularidades vistas nesse processo do que a conduta presumida e omissiva do recorrente. E ele foi condenado a ressarcimento ao erário, a pagamento de multa e à inclusão de seu nome à conta de gestores com contas julgadas irregulares. Então, senhores conselheiros, parece-nos aqui, para resumir, que em termos processual há uma violação à preliminar do princípio da correlação. Em termos de mérito, não há que se falar em omissão por culpa in legendo, na medida que não se consta das atribuições deste recorrente o dever de fiscalização do contrato administrativo. E, por mais que se entenda isso a título de eventualidade, por mais que se entenda o dever de qualquer dever de conduta deste recorrente em relação aos atos aqui praticados, não há qualquer proporcionalidade nas sanções aplicadas. Então, de maneira muito objetiva, é o que nós requeremos aqui, o provimento do recurso para afastar a responsabilidade deste recorrente, para acatar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, eventualmente, para a proporcionalidade das sanções aplicadas, diminuindo-se as graves sanções aplicadas em que o colocou como se solidário fosse no mesmo nível de gravidade que os demais agentes que agiram diretamente no contrato administrativo número 8 de 2006. Muito obrigado pela atenção de todos.